Sérgio, aleluia, com palmas de vitória, bem feitas para Jesus. Aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de muita alegria nós estarmos nessa noite, conhecendo mais uma parte do rebanho que se prepara para aquele grande dia do Senhor, né? Glória a Deus, nós estamos muito felizes de poder fazer parte desse rebanho, glória a Deus. Amados, temos 3 bases bíblicas, o qual nós como cristãos, já salvo na pessoa de Jesus Cristo, nós devemos ter e usá-lo. Em primeiro lugar, no livro de São Mateus, capítulo 11, 28, Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O segundo base bíblica, a segunda base que nós temos de ter no nosso coração, São Marcos 16,15, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais irão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e o curarão. É promessa do nosso Deus, e isso tem que estar no nosso coração. Pastor Sérgio, qual que é a terceira? A terceira, irmão, São João capítulo 14, aleluia. Jesus disse, antes dele subir para o céu de glória, ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, não vou teria dito: vou preparar um lugar, e se eu for preparar um lugar e vós preparar um lugar, eu voltarei para mim mesmo, para ti mesmo, para que onde eu estejai-vos também. Ele voltará para mim e para você. Bendito é o nome do Senhor. Então não desista desse caminho. O único caminho verdadeiro é aceitar Jesus e trilhar nesses caminhos. O único caminho que conduz à salvação é somente aceitando Jesus. Que Deus vos abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Levanta as tuas mãos aos céus para nós receber a missionária. Louvado seja Deus, Marilene, que vai, aleluia, subir o altar de Deus para ministrar nessa noite, amém? Levante as suas mãos bem alto e exalte ao Senhor com palmas de louvor e de adoração. O grande Deus. Saúdo a todos nessa noite com a paz do Senhor. Amém. É motivo de alegria estar aqui pela primeira vez. Já quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Também a missionária Aline, que nos convidou para estar aqui ministrando a palavra do Senhor para um povo maravilhoso que está se preparando para morar no céu. Foi através da irmã Rejane e a irmã Manu, né? Que a irmã Aline ficou nos conhecendo e chamou a gente para estar trazendo a palavra aqui. Aproveitando que a igreja está em pé, eu peço à igreja que, por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, o capítulo 16 e o versículo 13. Grande Deus, tu és fiel. Te amo, Jesus. 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 13. Aleluia. Deus de vitória, tu és fiel, Espírito Santo. Oh, glória a Jesus. Glória, glória a Deus Deus. poderoso e santo. O grande é Deus. 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 12 e 13. Glória a Jesus. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Podem se assentar, por gentileza? Glória a Deus.
nós vemos neste texto, os irmãos leitores da Bíblia, nós sabemos que o povo de Israel era um povo escolhido por Deus, um povo que Deus cuidava, um povo que Deus guardava. Mas o povo de Israel, eles tinham uma tendência a estar ora na presença de Deus, ora no mundo. Quando eles estavam com dificuldades, eles clamavam a Deus, Deus ouvia e respondia. Mas quando a vitória chegava, o povo de Israel começava a virar as costas para Deus, começava a ter atitudes que não agradavam a Deus, começava a adorar imagens, escultura, começaram a ter outros deuses, porque a Bíblia Sagrada nos relata que Deus não divide a honra e a glória dele com ninguém. Quando estamos buscando algo da parte do Senhor e quando vamos em outro lugar buscar a resposta, Deus não vai responder, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Ou é Deus ou é Deus, e ele faz na nossa vida quando nós cremos. A Bíblia nos descreve então que este povo que tinha todo o cuidado de Deus, que Deus zelava deste povo, eles se rebelavam contra Deus, adorando outros deuses, fazendo coisas que não agradavam ao Senhor Deus. Então Deus permitia que uma nação vizinha viesse, guerreasse, prendesse, levasse cativo, devastasse o local, para que eles entendessem que eles tinham a marca da promessa e que eles não eram qualquer um e não poderiam viver de qualquer forma. Já abro um parênteses nessa noite para te dizer: aqueles que são chamados por Deus, aqueles que são escolhidos por Deus, Deus olha dessa forma e não permite que volte para trás. Deus não permite que volte às velhas práticas, porque Deus marcou, porque Deus escolheu. Então Deus não permite voltar para trás. E o povo estava dessa maneira. E quando as coisas estavam difíceis, aí eles clamavam. E a Bíblia nos descreve que quando eles clamavam, Deus levantava um juiz para governar sobre eles, para batalhar com a nação e para eles terem vitória. E nessa leitura que fizemos, Deus levanta Samuel. Quem é Samuel? Filho de Ana, uma mulher estéril que não podia ter filho. Mas certo dia, quando entra no templo, ora a Deus, Deus lhe decreta a vitória. Nasce Samuel, ela desmama Samuel, entrega no templo. Para ela era só um filho que ela queria, que pediu para Deus. Mas para Deus era um juiz, era um sacerdote e era um profeta. Então nessa noite eu quero te dizer, Deus faz além daquilo que pedimos ou pensamos. De repente você entrou aqui nesta noite pensando em algo, pedindo algo, mas se você agradar o coração de Deus, se você chamar a atenção de Deus para a tua vida, Ele faz além daquilo que pensamos, além daquilo que imaginamos, porque Deus é fiel e poderoso. A nossa mente humana, ela é pequena perto das coisas grandes que Deus pode fazer em nossa vida. Deus então levanta Samuel como juiz para julgar o povo de Israel, para pelejar pelo povo de Israel e eles terem vitória. Mas a Bíblia nos descreve que Samuel foi um homem de Deus, um profeta por excelência. Sabe aquela pessoa que agrada a Deus com as suas atitudes? Sabe aquela pessoa que toma decisões falando com o Senhor? Homem de Deus. Só que aí ele teve 2 filhos. A Bíblia nos descreve que ele teve Joel e Abias. Então, pela sucessão, como ele era sacerdote, quando ele não pudesse mais, estivesse
estivesse muito velho ou viesse a falecer, os seus filhos assumiriam como sacerdote e como juiz no lugar dele. Mas ele, homem de Deus, temente a Deus, mas os seus filhos não tinham as mesmas atitudes. Os seus filhos eram diferentes. Os filhos dele tinham comunhão com o mundo, ora dentro do templo, ora lá fora, fazendo coisas que não agradavam a Deus. Estavam dentro da igreja, mas não tinham atitude de quem serve a Deus. Estavam dentro da igreja, mas não honravam Deus com a sua vida. A Bíblia descreve que o povo de Israel começa a ver aquilo, começa a examinar essa situação. Então eles chegam para ele e dizem assim: Samuel, você foi um bom sacerdote, você foi um bom profeta, nós reconhecemos que Deus é na tua vida, mas os teus filhos Joel e Abias não. Eles não servem a Deus, eles nem conhecem a Deus direito, eles servem o inimigo, eles não servem a Deus direito e não queremos ele por juiz na nossa vida. Então eles dizem assim: nós queremos um rei. As outras nações têm reis, então nós queremos um rei para nos julgar. E Samuel se entristece, porque naquela época era Deus que decretava quem era sacerdote, era Deus que decretava quem era juiz, era tudo pela permissão de Deus. Então Samuel se entristece e vai orar a Deus e fala: Senhor, o povo não quer mais um juiz. O Senhor tem colocado juiz, tem dado vitória para eles, mas eles não querem mais um juiz. Eles querem um rei como as outras nações. Muitas das vezes, quando nós começamos a olhar para o jardim do vizinho, quando nós começamos a olhar para a vida do vizinho e começamos a cobiçar o que tem lá fora, nós começamos a deslizar da presença de Deus. Ei, aquilo que é para você, Deus tem te dado. Agora, se Deus deu para o outro, não é para a tua vida. Mas eles cobiçaram, os outros têm reis e tem dado certo, queremos rei. E Samuel ora a Deus. Samuel fala com Deus: Senhor, eles já não querem mais juiz, eles querem um rei. E no capítulo 8 e no versículo 7 de 1 Samuel, Deus fala com Samuel dessa forma: não se entristeça, não fique triste por essa situação, porque antes de eles te rejeitarem, eles rejeitaram a mim. Porque enquanto Deus estava cuidando, estava fazendo, mas o povo já não quis mais ficar na dependência de Deus. E nessa noite eu venho falar neste local: quando nós saímos da dependência de Deus, quando nós achamos que andamos com as próprias pernas, quando nós achamos que somos suficientes para vencer todas as pelejas, para tomar todas as decisões, é a hora da queda. Mas quando eu e você somos dependentes de Deus em tudo que fazemos, quando levantamos pela manhã, colocamos a nossa vida na presença de Deus e pedimos que Ele cuide, que Ele direcione, que Ele nos guie, tudo vai bem, até onde somos dependentes dEle. Mas quando queremos ser independentes, Ele deixa nós tomar as nossas decisões, Ele deixa nós direcionarmos a nossa vida, mas aí nós vamos ter consequência. E Deus fala para Samuel: eles não rejeitaram você, Samuel, rejeitaram a mim. Mas então, já que eles querem um rei, eu vou escolher um rei para eles. Eu vou escolher Saul como rei. Mas vai falar para eles assim: vocês querem um rei, mas vai ter consequência. Todas as decisões mal tomadas, sem a posição de Deus na nossa vida, sem a direção de Deus na nossa vida, tem consequência. Quando tomamos as nossas decisões, arcamos com as consequências. Fala para o povo, Samuel: vou dar um rei para eles, eles estão pedindo. Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio, irmãos. Deus não obriga ninguém a servir Ele. Deus não obriga ninguém a estar aqui no templo no dia de chuva, no dia de frio. Deus não te obriga a
pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. Mas Ele tem vitória para as nossas vidas. Ele tem bênção para as nossas vidas. Acredite que você que adentrou este tempo nessa noite, fez esse esforço para estar na casa de Deus, Deus vai honrar a tua vida, porque você honrou a Deus com a tua fé, vindo para o templo, então Ele vai honrar a tua vida. Eu não sei o que você vem em busca nessa noite. Eu sou um ser humano falho e fraco, um vaso pequenino de barro, não tenho nada para a tua vida, mas o Deus o qual nós servimos, Ele tem, e Ele está aqui nesta noite. Ele sonda o teu coração, Ele sonda a tua mente, mesmo antes que a palavra chegue à tua boca, Ele já conhece. Glória a Deus! Ele te conhece, Ele te conhece pelo nome. Ele te conhece pelo nome. Sabe, naquele momento difícil em que você não via mais saída, Ele estava com você. Estamos aqui nesta noite, não é mérito humano, mas é a misericórdia de Deus. Cada um que veio trazido pelo Espírito Santo, e creia, Deus tem vitória para as nossas vidas nesta noite. Glória a Deus! Eu creio. Vou dar um rei, vocês estão pedindo, vocês têm livre-arbítrio. Vou dar um rei, só que assim, ó, ele vai tomar os teus filhos por escravo, as tuas filhas por escrava. O que vocês plantar, metade é do rei. Ele vai cobrar impostos, vai ser pesado para vocês. Sabe, tudo que vocês tinham controle, agora quem vai ter controle é o rei. Ele vai ter controle, por quê? Porque você tomou uma decisão errada. Nesta noite, antes de você tomar qualquer decisão, consulte a Deus, porque a consequência é grande. Eu creio que quando eu estava estudando essa palavra, Deus não me deu em vão. O povo pediu algo errado, tomou uma decisão errada e sofreu uma grande consequência. Então nessa noite, qualquer decisão que você vai tomar na tua vida, dobre o teu joelho e fale com o Papai do céu. Busque Ele em secreto no teu quarto, que Ele te ouve em secreto e te responde. Busque a direção de Deus. Ei, há caminhos para o homem que parecem bom, mas o final é caminho de morte. Vigia, vigia, porque tem consequência. Vigia com as decisões. Vigia. E Deus manda explica para eles. Eles vão vir, vão levar os teus filhos por escravo, vão pegar metade da tua colheita, vocês vão servir ao rei, vocês não vão ser mais livres, mas se é isso que vocês querem, vocês vão ter. Vocês pediram isso, então vocês vão ter. E a Bíblia descreve que então Samuel vai unge a Saul, rei de Israel. E Saul, escolhido por Deus para ser rei de Israel, começa a ler, começa servindo a Deus, começa adorando a Deus. O problema não é o começo da história, o problema é o meio da caminhada. Muitos começam muito bem, é o primeiro amor, é a primeira chama no coração, é chamado para oração, está aqui, é chamado para vigília, está aqui, é chamado para consagração, está aqui, é estudo bíblico, está aqui, é escola dominical, está aqui. No primeiro amor, no começo a chama é grande, você vive para Cristo, você vive para a obra, mas o problema é o meio da caminhada. Ei, comece e ande na mesma velocidade. Não podemos começar correndo e quando chegar no meio da corrida nós cansarmos e desanimarmos. Mas não, ande passo a passo com Cristo, ande passo a passo com Cristo. E sabe, quando você estiver fraco, diga assim: Senhor, engancha aqui, pega na minha mão, meio Espírito Santo, pega na minha
Espírito Santo, me ajuda a andar. Eu quero chegar até o fim, porque nós que estamos na casa de Deus, o nosso foco é o céu. O nosso foco é o céu. Como foi cantado aqui nesta noite, a trombeta vai tocar, e aqueles que estiverem preparados vão ouvir esta trombeta e vão ser arrebatados nos ares e vão morar com Cristo na pantoca da rabacépia. Nosso foco é o céu, independente do que passe aqui na face da terra. Nosso foco é chegar lá. Saul estava servindo a Deus de boa forma, estava agradando a Deus, mas quando chega um determinado momento, Saul começa a fazer coisas erradas. A Bíblia nos descreve que Samuel tinha que sacrificar em Gilgal. Fazer sacrifício era o trabalho do sacerdote. Pegava um animal, construía um altar, ali ele cortava o animal e oferecia holocausto a Deus em perdão do pecado do povo. Era esse o trabalho do sacerdote. Mas naquela época o sangue de animais cobriam os pecados do ser humano, cobriam somente o pecado. Mas deixa eu te dizer nesta noite, o cordeiro que era matado e colocado no altar como holocausto por pecado do povo, houve um cordeiro que nasceu de uma virgem, que veio na terra com 30 anos, começou seu ministério aos 33 anos. A Bíblia descreve que esse cordeiro, Jesus Cristo, vai para a cruz do Calvário, vai ao matadouro sem abrir a sua boca. E sabe por quê? Foi por mim e por você. Ele já sabia que no dia de hoje estaremos aqui buscando a sua presença e dizendo que somos dependentes dele. Quando Jesus Cristo perdeu seu sangue na cruz do Calvário, ele não encobriu o pecado, mas ele perdoou o meu, o teu pecado. Ele perdoou o meu, o teu pecado. Sangue inocente na cruz do Calvário. Ai, Deus, glória. E este sangue inocente que foi vertido na cruz do Calvário não encobriu o pecado, mas perdoou todo o pecado. A Bíblia descreve que naquele momento a cortina do templo se rasgou de cima a baixo, dizendo que agora eu e você temos acesso livre para buscar a presença dele. Não precisamos mais do sacerdote para pedir perdão dos nossos pecados, mas temos acesso livre para chegar perante ele e pedir a sua misericórdia e pedir a sua graça. A Bíblia descreve que Saul espera por 7 dias e Samuel não chega para o sacrifício. E o que ele faz? Ele vai lá e oferece o sacrifício a Deus. Erro do ser humano. Quem oferecia sacrifício no altar era sacerdote. Temos que entender por que fomos chamados, para que fomos chamados, e ficarmos na vocação a qual o Senhor nos convocou. Mas Saul, achando que já estava grande demais, achando que era o Todo-Poderoso, ele vai e oferece o sacrifício. Foi o primeiro pecado que ele cometeu na presença de Deus. E Samuel chega para ele e diz assim: você não poderia ter feito isso. E você sabia que sacrifício quem oferece é sacerdote. Então Deus já vai preparar um homem segundo o coração dele para colocar no teu lugar. Quando você começa a sair fora da rota ou não quer mais fazer a obra de Deus, não somos insubstituíveis. Quando não queremos, Deus tira lá do meio do vício
sacerdote, quis fazer trabalho de sacerdote. Então Deus falou: você não vai ser mais rei. Eu vou levantar alguém, já preparei alguém, segundo o meu coração, para ser rei sobre Israel. Da mesma forma que Deus dá, nós temos que guardar aquilo que Deus nos dá e obedecer, porque quando nós obedecemos, vamos sempre além, vamos sempre além. Primeiro erro de Saul. De repente, Samuel fala para ele: você vai batalhar com os amalequitas, mas você vai destruir tudo. Deus mandou você destruir tudo. Não traga nada de lá, destrua tudo. Era a ordem de Deus. Mas a Bíblia nos descreve que ele foi para a batalha. Deus deu vitória, não foi ele. Ele não tinha condições, mas Deus deu vitória. Porque quando Deus está na nossa vida, quando nós estamos na direção que Deus quer, fazendo aquilo que Deus quer, Deus entrega aqui, ó, na palma da nossa mão. Quer vitória? Fica na direção de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Deus deu vitória para Saul. Só que o que aconteceu? Ele poupou o rei Agag e trouxe de lá o melhor do rebanho, o melhor das jumentas. Ele trouxe coisas de lá que não era para ter trazido. Ele não precisava daquilo. Deus tinha dado tudo, mas ele foi lá, poupou o rei Agag, trouxe com ele. Trouxe também o melhor das vacas, o melhor do rebanho, o melhor dos jumentos, trouxe com ele. A Bíblia nos descreve que foi o segundo erro de Saul. Então Deus fala com Samuel, diz assim: até quando você vai ter dó de Saul? Até quando? Eu já o rejeitei. Eu não quero mais, porque eu falei, eu expliquei, eu mostrei, mas ele não quis obedecer. Muitas das vezes tem pessoas que estão numa situação difícil, porque Deus levanta vasos para falar, para explicar, para indicar, para orientar, mas a pessoa não quer nada. Então Deus vai apertando, Deus vai apertando. E vocês conhecem aquele provérbio que diz assim: não vai pelo amor, vai pela dor. Muitas das vezes tem que vir pela dor, porque são orientados, é falado, mas não querem nada. E Saul estava dessa forma. Ele conhecia o correto, mas não fazia. Ele sabia o que era certo, mas não obedecia. Então Deus fala com Samuel: Samuel, não tenha mais dó de Saul. Não tenha mais dó de Saul, porque eu o rejeitei. Ele não vai mais ser rei. Não. Samuel, enche o vaso de azeite e desce na casa de Jessé, que lá eu tenho me provido de um rei. E Samuel fala: Senhor, mas quando eu disser que vou lá para ungir o rei, eu vou ser morto. Quando Saul souber que eu vou ungir outro rei no lugar dele, eu vou ser morto. Ele disse: não, você vai pegar um sacrifício e você vai chegar lá e vai sacrificar o Senhor, e vai convidar a família de Jessé para participar do sacrifício. A Bíblia nos descreve que quando Samuel chega naquele local, ele já pergunta: é de bem a tua vinda neste lugar? Sabe por quê? Nesta época, no Velho Testamento, um profeta de Deus era honrado. Quando um profeta de Deus chegava no lugar, era para entregar algo de Deus. Hoje em dia, menosprezam os profetas, falam que é da carne, murmuram, julgam o profeta e não a profecia, como manda a palavra. A palavra não manda nós julgar a vida do profeta, e sim a profecia. Mas naquela época, um profeta era honrado. E eles já disseram: é de bem a tua vinda aqui, porque eles temiam que fosse algo de ruim que Deus estivesse mandando falar. Aleluia.
E ele diz sim, vim sacrificar ao Senhor. E ele convida a família de Jessé para o sacrifício. A Bíblia nos descreve que eles sacrificam ao Senhor e vão até a casa de Jessé. A Bíblia nos descreve que quando chegam lá, Samuel fala a Jessé o que foi fazer, que foi ungir um rei. A Bíblia descreve que aparece Eliabe na frente de Samuel, homem de guerra, homem formoso, homem forte. E ele pensou, deve ser esse o rei. E Deus falou com Samuel, Samuel, eu não olho para a aparência que nem o ser humano. Nós, seres humanos, somos falhos. Nós olhamos para a aparência, nós olhamos para a pessoa e não conhecemos por dentro. Mas Deus fala com ele, Samuel, eu olho o coração do ser humano, eu não olho a aparência. Porque muitas das vezes você adentra este tempo com um sorriso no rosto, mas o coração só Deus sabe. As batalhas só Deus sabe. As pelejas só Deus sabe. Então Deus vê o teu coração e não a tua aparência. A Bíblia descreve que passa Abinadab, Samar, todos homens de guerra, fortes, com perfil de rei. Passam 7 filhos de Jessé perante Samuel. E Samuel olha para ele e diz assim: Jessé, acabaram os teus filhos? Acabaram os mancebos? Porque Deus não me falou. Porque Deus não me falou que nem, não é nenhum desses aí. Você tem mais filhos, Jessé? Glória a Deus, aleluia. Você tem mais filhos, Jessé? E Jessé disse assim: tenho, eu tenho mais um filho, é o mais novo. Ele está no campo, apacentando ovelhas. Glória a Jesus, aleluia. Está no campo, apacentando ovelhas. É alguém que está trabalhando no anonimato. Deixa eu abaixar um pouquinho, irmão, por favor, que eu falo meio alto. Alguém que está trabalhando no anonimato. Não é alguém que quer aparecer. Não é alguém que quer estar em um palco. Não é alguém que quer estar com o nome divulgado. Mas é alguém que está trabalhando no anonimato. Nessa noite eu abro parênteses para te dizer: se você é um desses que está fazendo e ninguém está vendo, continua, porque Deus tem honra para a tua vida. Deus se agrada quando eu e você trabalhamos no anonimato, quando eu e você não queremos aparecer, quando a mão direita faz e a esquerda não sabe, quando você ajuda alguém e não conta para ninguém, não toca a trombeta, quando você evangeliza mas não se gaba pelo que fez, quando você faz a obra do Senhor no anonimato, quando ninguém te enxerga, quando ninguém te vê, o Deus Todo-Poderoso que está no céu, Ele te vê e Ele honra a tua vida. Tem um sim, mas ele está lá no campo, apacentando as ovelhas. Então Samuel fala para ele: chama ele, porque enquanto ele não chegar, ninguém se senta na mesa. Eu quero te dizer nessa noite, independente se você está no anonimato, se ninguém te vê, se ninguém te valoriza, o Pai te vê, o Pai te valoriza e Ele te põe sentado à mesa e todos têm que esperar por você. Glória a Deus. Chama ele, porque se ele chegar, ninguém vai sentar à mesa. E chamam a Davi. A Bíblia descreve que era um menino ruivo, bonito. Alguns falam que Davi era feio. Não, a Bíblia descreve que ele era bonito. Ele só não era alto como os irmãos dele. Ele era baixinho, porém ele era um menino formoso. Ele era ruivo e ele chega sem saber de nada. É o que eu te falei no começo do culto, que nós pensamos em algo, Deus faz sempre melhor. Quando chamam Davi, ele não imagina. De repente, conjecturando, não é na Bíblia,
Bíblia, tá, irmãos? Conjecturando, cabeça de pregador. De repente, quando chega e diz assim: ei, Davi, o pai mandou te chamar porque tem um profeta lá em casa. Eu imagino que Davi pensou: então eu vou lá para receber uma oração. Eu estou precisando de bênção, eu estou precisando de vitória, então eu vou lá para receber uma oração. Ele não imaginava o quão grande era o plano de Deus para a vida dele. Como eu te falei no começo dessa pregação, você imagina que Deus faz a lei, você pensa que Deus faz a lei. A nossa mente humana é pequena para calcular aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. E Davi chega. Quando Davi chega, Deus diz para Samuel: esse aí é o rei de Israel. Eu não olho como ser humano a aparência, porque o ser humano olha a aparência e julga, mas Deus olha o coração. Deus está olhando para o teu coração nesta noite. Deus não está julgando as tuas atitudes, Deus não está julgando a tua vida, Deus não está julgando o teu passado, mas Deus está olhando para o teu coração. E se você veio nesta noite com o teu coração aberto para receber algo do Senhor, em nome de Jesus, receba para a tua vida a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Deus tem vitória nesta noite. Você adentrou este tempo sem esperança para a tua vida, mas o Deus da vitória, o Deus que traz a esperança, está aqui nesta noite. Na pantoqueira para cá, mandar abaixar. Samuel olha para Davi e desce o azeite sobre a cabeça de Davi, ungindo ele rei de Israel. Um menino que estava no campo apacentando ovelha, alguém que não era visto, foi honrado por Deus, foi honrado por Deus. Deus tirou do campo e colocou no trono. Imagina o que ele pode fazer na minha e na tua vida. A honra de Deus na vida de Davi. Ele nunca imaginou ser rei de Israel, mas nos projetos de Deus estava escrito, nos projetos de Deus, nos sonhos de Deus já estava previsto. Ei, nesta noite, se Deus previu para a tua vida, se Deus sonhou para a tua vida o trono, a vitória, a bênção, o melhor emprego, a faculdade, o carro novo, a casa, Ele tem poder para te dar. Glória. A Bíblia nos descreve que quando desce o azeite sobre a vida de Davi, ele fica cheio do Espírito Santo, ele se enche, o Espírito Santo se apoderou da vida de Davi. E então se levantou Samuel, cumpriu a sua missão e voltou para sua casa. Mas a Bíblia nos descreve que por cerca aproximadamente de 13 ou 14 anos, Davi larga de vez do campo e vai para o trono. Ele recebeu a unção de Deus, mas ele ficou um tempo no anonimato, se preparando, buscando, se escondendo na presença de Deus, para levantar dali, cheio do Espírito Santo, e fazer tudo aquilo que Deus mandou em sua vida. Aproximadamente 13, 14 anos, ele foi o rei de Israel, uma grande nação. Deus honrou a Davi, como Deus tem honra para mim e para a tua vida nesta noite. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Com a permissão da pastora aqui, nós queremos orar. Eu quero convidar você que precisa de uma oração, você que está sem esperança, ou você que ficou no anonimato,
e acha que ninguém está te vendo. O Pai está te vendo e Ele tem honra para a tua vida. Irmãos, eu nunca falei de prosperidade no púlpito. A irmã Regiane está aqui para falar isso. Ela me conhece há anos, ela congrega na mesma igreja que eu. Mas hoje Deus desceu essa palavra na minha vida, porque geralmente eu falo em bênção e vitória, transformação, cura, libertação e salvação. Mas hoje Deus desceu no meu coração que Ele tem sim vitória financeira para nossa vida. Você que necessita de oração, vem até aqui à frente, com a permissão da pastora. Estaremos orando e já estaremos passando a pastora Aline, que vai dar a continuidade. A igreja se coloca em pé, por gentileza.